Sem prejuízo dos sentidos da correção gramatical do texto, a forma verbal importava poderia ser substituída por. Então aqui, importava. Vamos então analisar aqui, vamos perceber qual é o sentido de importava. Bom, aqui então se fala, né, a respeito daquela quebra, daquele padrão, né, ali na Revolução Francesa. Aí se fala que essa concepção predominante no século XIX, na forma do Estado liberal ou Estado abstencionista, pretendia o distanciamento do Estado em relação à vida social, econômica e religiosa. Lembra? Ok. Aí se fala, ó, esse afastamento aqui, né, na Revolução Francesa, esse afastamento significava o quê? A não interferência do Estado na sociedade. Daí as reduzidas funções que lhes cabiam e a inibição do Estado no âmbito econômico e social. Em segundo lugar, então, em primeiro lugar, esse afastamento significava tal coisa. Em segundo lugar, ele importava no antagonismo a existência de grupos intermediários. Então ele também significava esse antagonismo, a existência de grupos intermediários. Ele importava nisso, nesse antagonismo, a existência de grupos intermediários. Concorda comigo? Beleza, então a gente vai observar aqui agora o seguinte. Ele importava, né, poderia então ser substituído por implicava, interessava, impedia, promovia, ele estimulava. Essa questão aqui, ela cobra semântica. Você vai perceber que ela pede correção gramatical. E nesse caso, ao substituir um verbo por outro, eu tenho que tomar cuidado com a preposição em. Aqui está, olha só. Importava no antagonismo. Importava nisso. Então tem o verbo importava aqui como transitivo indireto. Ah, terror, beleza. Olha, você tem aqui a ideia de, em segundo lugar, esse afastamento, ele importava no antagonismo. Então ele faz supor esse antagonismo, concorda comigo? Ele importava, ele faz supor esse antagonismo. Ok. Aí a gente tem aqui a alternativa A. Implicava, olha, terror, implicava em, a gente vê na nossa aula de regência que implicava em não pode. Então está errado? Calma lá. Implicar, neste caso aqui, não é na relação de causa e efeito. Uma coisa implica a outra, uma coisa resulta na outra. Então o verbo implicar, na ideia de trazer como resultado, ele é transitivo direto. Seu estudo implica aprovação, é essa a ideia. Traz isso como resultado. Porém, o verbo implicar, na ideia de importar, fazer supor, ele permite o emprego da preposição em, beleza? Então, neste caso, você vai perceber, importava, na ideia de interessava, terror, cabe essa ideia de interessava? Vamos voltar para cá. Ó. Então, esse afastamento, ele interessava no antagonismo? Interessava não, interessava. Interessava se alguém se interessa em outra coisa. Faltou ali, né, no caso, uma parte integrante do verbo, alguém se interessar, né, por alguma coisa. Né? Então aqui nós não temos a possibilidade de colocar o verbo interessava. Gramaticalmente não cabe. Né? Então fora. Impedia, uma coisa impede outra. Uma coisa não impede na outra. Impedir também não tem o mesmo valor semântico, então já sabe que está errado. Uma coisa promove outra. Não cabe uma coisa promove na outra. E também não tem o mesmo sentido. Então fora. Uma coisa estimula a outra. E não a ideia de uma coisa estimula na outra. Não é isso. E o sentido também muda. Opa! Então, olha só. Pelo sentido, você já sabe que tem que ser o verbo implicava. Tá legal? E nesse caso, a alternativa A é a correta. Aí, moçada, eu registro aqui para você, né, do dicionário Aurélio, para reforçar a base que a banca teve para fazer isso, tá? Então, a banca colocou o verbo implicava, porque no sentido de fazer supor, como está no texto, de importar, como está literalmente no texto, então cabe a preposição em. Olha só, é um verbo transitivo indireto neste contexto, tá? E aí que se coloca como exemplo o seguinte, ó, o fato de ser revolucionária não implica em que a organização, a ciência assada, uma oração objetiva indireta com preposição em. Então cabe, tá? O verbo implicava sim, cabe por conta da preposição em aqui, ó. Uma boa. Importava nisso ou implicava nisso. Mas, volto a dizer, implicava no sentido de fazer supor, de importar. Aí cabe. Tudo bem?